Olá, pessoal do grupo de leitura de obras teológicas e espirituais. Então, nós finalizamos o cronograma proposto, para a nossa leitura do Romano Guardini, a introdução à vida de oração, mas nós estendemos até o final deste mês para dar tempo de você que ainda não avançou muito na leitura, mas não se preocupe, eu falo isso para as pessoas, olha, o mais importante é na medida que você for lendo, isso vai fazendo sentido para você, tá? Às vezes não adianta de ler tudo e de repente, terminei, mas tá, e as reflexões, aquilo que te ajudou, aquilo que foi realmente fantástico para você. Esse livro é uma maravilha, né? Então isso pode nos ajudar bastante na nossa vida de oração e a leitura ela é vagarosa mesmo. Então já completou um mês que nós propomos, fazer a oração e este seria a última semana que nós teríamos para meditar esse texto, esse livro. Mas o que nós propomos? Nós vamos continuar fazendo essa leitura. Se você terminou, ótimo, mas o terminar aqui é bem entre aspas, né? Por quê? Porque a gente precisa retomar vários pontos. Eu acredito que se você marcou o seu livro, se você destacou alguns pontos, se você voltar nos mesmos pontos hoje e agora, você vai perceber que tem coisas que você não viu, né? Não reparou, e que tem coisa que você vai meditar diferente, né? Então não se preocupe, é assim mesmo, tá? Então até o finalzinho desse mês nós continuamos, revendo, relendo, e você que ainda não terminou, não avançou muito, essa semana última agora de julho é esse tempo que nós temos, tá? Lembrando que nosso próximo livro, vou deixar aqui no link de inscrição, Jesus de Nazaré, a infância de Bento XVI. Encontrei isso tá na bom? internet sobre... A Siri está falando aqui. Então você é convidado a comprar esse livro, adquirir na Amazon, Jesus de Nazaré, a infância do Bento XVI. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que vai ser a nossa próxima leitura. Não é uma leitura difícil, uma leitura tranquila, tá? E aí eu vou ter também eu já vou adiantar uma coisa para vocês. O nosso livro de setembro, olha só, o nosso livro de setembro, ele não tem em português, no sentido que não está vendendo aqui no Brasil mais, né? Eu nem sei se foi reeditado aqui no Brasil, mas eu tenho ele em espanhol, né? O que eu vou fazer? Eu vou traduzi-lo, né? Alguns capítulos deste livro, vou ver se eu traduzo todo, tá? E vou mandar para vocês em PDF, tá? Como não tem no Brasil, então não tem problema, né? Então vou traduzir esse livro, também já o autor já está em domínio público, se eu não me engano. Então nós vamos fazer essa leitura juntos. Olha, gente, que leitura maravilhosa, viu? Quando eu fiz a primeira vez, é um segredo, não vou contar para vocês ainda, né? Mas no mês de setembro a gente não vai precisar comprar livro, e eu vou mandar para vocês, né? Eu vou pedir a inteligência artificial para me ajudar na tradução, tá? Então vai ser uma coisa boa, viu? Eu garanto que vocês vão gostar bastante deste autor que nós vamos ver no mês de setembro. Mas também o Bento XVI, que é esse próximo mês de agosto, a infância de Jesus. É uma trilogia, né? Foi editado pela editora Planeta no primeiro momento. Eu não sei qual editor está editando agora, publicando, mas também é muito bom, tá? Vamos conversar um pouquinho, aqui em alguns minutos, sobre mais um trecho dessa leitura que nós estamos realizando, ou que já realizou você, a introdução à vida de oração. E eu tenho certeza que você vai guardar esse livro aí na sua estante, você vai voltar nele várias vezes na sua vida, que isso não é ruim, é muito bom. Tem livros, gente, que é desse jeito, não tem jeito, né? A gente vai e volta, é uma riqueza para a gente. Então, vai ser muito bom, né, você ter conhecido esse autor e você vai sempre retorná-lo. Mas eu quero comentar alguns pontos deste livro, em algumas partes da leitura. Tem um trecho que está lá na página 59, 60, por aí, que ele vai dizer do reconhecimento da culpa e do arrependimento. Eu comecei a tocar nesse assunto em alguns momentos, mas aqui eu quero destacar mais profundamente o que o Romano Guardini traz, né, neste livro sobre a questão da culpa, né?
Ele vai dizer que o primeiro impulso à oração surge quando o homem, diante de Deus, diante da santidade de Deus, toma consciência da sua falta de valor. Vamos pensar nisso um pouco. Mas sim, Frei, mas espera aí, eu não tenho valor. Calma, vamos com calma, né? Vê que é egoísta, injusto, culpado e mau. Na direção espiritual, nas confissões, às vezes as pessoas nos procuram, Frei, eu sou muito egoísta, né? Eu sou fraco, as pessoas chegam a ser queixosas, né? Tá, é uma atitude que pode nascer sim da iluminação do Senhor, viu? Mas aqui não é a falta de autoestima, ou seja, baixo autoestima. Nosso mundo hoje está muito fragilizado. Às vezes alguém que escuta assim, toma consciência de sua falta de valor, pode cair numa baixa estima ainda maior. Gente, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma experiência de Deus amorosa. A pessoa se sente amada por Deus, acolhida por Deus, e ela se esforça para corresponder a este amor, e a limitação às vezes aprende. Aí ela sente culpada, né, em pecado, ou seja, mas não é aquilo que a deixa sem confiança em Deus. Não, pelo contrário, ela sabe que necessita de Deus, ela não tem vergonha de Deus, ela não se esconde de Deus, porque ela sabe que Deus é um Pai amoroso, né? Um grande problema, e o Romano Gardini vai deixar isso, né? É que essa sensação pode trazer também desânimo. A sensação, se não for a partir do amor de Deus, né? Quando a pessoa sente assim para baixo, é culpada, sente a culpa e mede todo o seu alcance, deve ser a luz de Deus, né? A luz de Deus. Certas ações, atuais ou passado, o estado de espírito que se encontra, o seu modo de ser, a sua existência, tal como está formada e orientada, sente o pecado, tal como a revelação a entende, brota de todo o seu ser. A pessoa percebe a enfermidade que tem, mas também ela sabe o médico que tem, médico aqui com letra maiúscula, que é o Senhor. Reconhece que o pecado não é uma simples oposição a Deus, não é apenas imoral, mas é, sobretudo, uma negação da santidade de Deus, ou seja, um correr de Deus, né? E que existe nela. Deus, então, revela que nós somos pecadores. E se a gente não percebe isso, é atentar contra a nossa própria fé. Não, acho que eu não tenho pecado, não. Não sou pecador, não. Olha, está precisando de consciência, né? Então, e não aceitar isso é atentar contra a nossa própria fé. Então, a noção do pecado proporciona ao homem um ponto de partida. Não é para ficar jogado no chão, para sentir que não presta, não vale nada, né? Não é nesse sentido. Mas, iluminado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, esse homem se sente profundamente amado. E se ele é profundamente amado, ele sente constantemente a necessidade de Deus. Não é simplesmente por carência, tá? Mas porque ele quer corresponder a esse amor. Deus me ama tanto, tanto, e o que eu faço para corresponder a esse amor, né? Sente que tem fraqueza. E dá-lhe coragem, ou seja, essa noção, a luz de Deus vê esse pecador, essa luz de Deus dá coragem para reatar o combate para uma bondade maior. O reconhecimento do pecado não deve atrofiar as nossas energias. Vou repetir. A consciência do pecado não deve atrofiar as nossas energias, os nossos esforços, né? Não pode. E sim fazer surgir em nós uma vontade de renovação ainda mais vigorosa. Porque pode ser que a gente fique assim, eu sou pecador, não presta, isso vai nos corroendo aí a vergonha, a culpa pesada, né? E o homem tem que situar no seu lugar de pecador,
suportaram, vamos dizer assim, um pouco da vergonha, mas nessa que não é vergonha patológica que eu estava dizendo, né? Com humildade, né? Pedir a purificação do Senhor, deixar que Ele venha. Quando o homem verifica que peca sem cessar e que o mal invadiu até o mais íntimo do ser, quando sente que tudo parece confuso e sem solução, corre um risco. Que risco é esse? De abandonar todo o esforço. Às vezes uma proposta de santidade muito alta, eu vejo isso às vezes, né? Pessoas chegam com uma proposta de santidade muito alta, e aí ele depara com seus limites. Aí de repente ele fala, não quero mais, não dou conta, né? Este é o grande perigo, corre o risco de abandonar todo o esforço, sobretudo de não possuir uma vontade forte e um caráter íntegro e coerente. Então é preciso perseverar e não cair na tentação de dizer não consigo. Isso é uma tentação, isso é cair. Tenho certeza que vou voltar a cair, então não vou me esforçar. Olha só, o drama, né? O drama real, concreto, existencial que a pessoa pode chegar. Deus não é apenas a fonte do bem e do guardião da justiça, mas também a força que possibilita recomeçar. Deus é força que possibilita recomeçar. É aquele que pode realizar tudo o que está aquém da nossa imaginação e pode recomeçar o que parecia definitivamente acabado. Uma realidade consumada. Deus pode renovar as nossas forças e as nossas energias. Quem espera em Deus renova suas forças como águias, né? Vai dizer a própria palavra. Muito bem, vamos lá caminhar assim? Espero que tenha contribuído com você nessa pequena reflexão de mais um trecho do Romano Guardini. E são vários trechos, né? No contexto maior dá uma reflexão ainda maior. Então leia com calma, com tranquilidade, mas não deixe de adquirir o seu próximo livro, lá, Jesus de Nazaré, a infância do Bento XVI. Conto com vocês, né? Se você quiser apoiar esse canal do Clube de Leitura, eu vou deixar o link abaixo no Apoie-se. Então, se você quer contribuir com R$5, com R$25, com R$50 por mês, então você basta assinar. Lá tem todos os dados, você bota os seus dados e todo mês você vai contribuir, né, automaticamente com esse trabalho aqui, tá bom? Espero vocês. Essa semana que vem nós vamos fazer, né, uma live, uma conversa, uma roda de conversa, que é justamente para o fim da nossa leitura. Mas vai ter a semana toda aí para a gente ler, né, continuar lendo, e quem sabe aí você termina esta leitura e você que leu, né, retoma alguns pontos. Paz e bem, com Deus e até mais. Tchau.